Então, muito boa tarde. E inserido no tema Histórias Verídicas de Chico Xavier, como tem sido o hábito, hoje vamos apresentar mais um lindo caso de Chico Xavier, uma recolha feita por Ramiro Gama. A gratidão, e nós aumentamos gratidão e humildade, porque esta lição de Chico nos dá uma grandiosa, e passa a redundância, lição de gratidão e humildade. E então vamos começar. Chico levantara-se cedo e ao sair da charrete, na altura era charrete, sair do autocarro, para a fazenda, encontra-se no caminho com o seu amigo Flaviano, que lhe diz: "Sabe quem morreu?" E o Chico diz: "Não. O Juca, o seu ex-patrão, morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. Coitado." O Chico tira do bolso o lenço e enxuga os olhos. "A que horas é o enterro?" "Creio que vão enterrá-lo em qualquer hora, como indigente, no caixão da prefeitura. Isto é, num rabecão, como se diz lá no Brasil." Chico medita emocionado e pede: "Flaviano, faça-me um favor. Vá à casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco. Vou ver se lhe consigo arranjar um caixão, mesmo barato." Flaviano despede-se e parte. Chico, que usava o seu chapéu sempre, ele desce da charrete, manda um recado para o seu chefe, porque ele ia trabalhar, e ali mesmo, no caminho, ele envia uma prece a Jesus: "Senhor, trata-se do meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa. Que eu lhe pague, em parte, a gratidão que lhe devo, Senhor. Ajuda-me." E tirando o chapéu da cabeça e virando-o de copa para baixo, à guisa de sacola, ele foi bater de porta em porta, pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, já toda Pedro Leopoldo, onde vivia, sabia do sucedido e estava perplexa, se não comovida, com o ato do Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele peditório. "Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco." Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, é inteirado da nobre ação do Chico, a quem estima. Esbarra com ele: "Por que tanta pressa, Chico?" E lá dizia-se: "Meu nego, estou pedindo esmolas para enterrar o meu ex-patrão. Seu Juca já soube, coitado, tão bom. Espera aí, Chico, eu tenho aqui algum dinheiro que me deram das esmolas de ontem e de hoje." E despejou no chapéu do Chico tudo quanto havia arrecadado. Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz, viu-os cheios de lágrimas, comoveu-se mais ainda. "Obrigado, meu nego, que Jesus lhe pague o sacrifício." E lá foi o Chico. Ele comprou com o dinheiro das moedas o caixão e providenciou o enterro. Acompanhou-o até ao cemitério e já tarde ele regressou a casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro, os irmãos e o pai observavam-no comovidos. Em prece muda, agradeceu a Jesus. E Manuel apareceu-lhe e sorriu-lhe. E Manuel, o seu mentor espiritual, como sabemos. O sorriso do seu bondoso guia lhe disse tudo. Chico o entende. Ganhara o dia.
pagara uma dívida e dera de si um testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. A gratidão, alguém disse, e nós podemos refletir um pouco sobre isso, é a memória do coração. O que é gratidão? Sabemos o que é gratidão? A gratidão é um dos sentimentos mais puros e positivos que podemos ter. Ser grato é uma dádiva daqueles que reconhecem uma ação ou um benefício recebido. Como exemplo, podemos iniciar o nosso dia agradecendo ao Pai a vida, agradecendo o ar que respiramos, a família, os amigos, o pão nosso de cada dia. Esse sentimento de reconhecimento compartilha boas energias e emoções. Gratidão é a forma mais generosa e simples de retribuir. A gratidão ocorre sempre quando somos surpreendidos por situações ou coisas agradáveis. Pode ser de uma pessoa, de plantas ou de animais. O importante é agradecer sempre a felicidade proporcionada e a melhor forma para isso é a palavra gratidão, que está acompanhada de amor, de verdade, de afeto, de carinho e de paz. O que é gratidão e obrigada? Nós dizemos tantas vezes obrigada. Etimologicamente, o sentido original da palavra gratidão, ela deriva do latim e significa gracia. Sua definição, graça ou agradável, ou seja, reconhecer a graça alcançada. Gratidão é um forte sentimento que simboliza o sentir-se grato. Já o termo obrigado, obrigada, deriva do latim obligare. Tem como significados ligar, amarrar e obrigar. E desta forma o obrigado tem o intuito de criar laços. Essa palavra não é uma forma de retribuição, mas sim uma obrigação de manutenção, de mantimento desses laços. Com isso, gratidão e obrigado são palavras que têm uma ligação, mas com sentidos muito diferentes. A primeira tem o objetivo de agradecer, enquanto a segunda o de retribuir, uma obrigação. Sabemos agora o que é gratidão, podemos seguir adiante. O que é gratidão e como ela contribui na minha vida? Questionamos. O sentimento de gratidão é tão forte que possibilita rápidas mudanças na nossa vida. Ao praticar a pureza do agradecimento, somos retribuídos com boas energias e vibrações. A gratidão influencia a lei da atração, que já tantas vezes aqui ouvimos falar no estudo, ou seja, quanto mais gratos somos, mais coisas boas são por nós atraídas. A gratidão exercita também o perdão. É importante saber perdoar, agradecendo pela aprendizagem adquirida. Perdoar é para poucos, mas sabemos o que é a gratidão e o seu poder. Conseguimos ser pessoas mais sinceras, mais felizes. Destaca-se que a gratidão inclui todos os nossos passos, ações, conquistas e derrotas. Ter gratidão é um dos sentimentos mais puros do universo. Ser grato pelas conquistas e derrotas é fundamental. Devemos também aprender com o erro e tirar as lições desse erro para nosso crescimento e bem-estar. Como podemos exercitar a gratidão? O conceito de exercitar a gratidão é simples, mas acabamos por nos esquecer dele com a correria do dia-a-dia e as frustrações que surgem no nosso caminho. Por isso, para começar a colocar em prática o que é a gratidão, que tal fazermos uma breve meditação todas as noites, ao final do dia, refletir: eu fiz todo o bem que podia fazer? Eu feri alguém, eu magoei alguém? Então, possamos refletir em tudo o que aconteceu e agradecendo tudo de forma positiva, mesmo aquilo que não foi bom. Por menor que seja,
uma borboleta no caminho, o trânsito livre, um presente recebido, um beijo de quem amamos, tudo vira motivo de agradecimento. Quanto mais agradecemos, mais vamos perceber que temos motivos para ser gratos. É um ciclo vicioso, muito bom. Com o tempo, vamos conseguir curtir o que acontece de bom no momento em que acontece. É aquela pausa com uma respiração mais profunda e uma contemplação. A gratidão, para terminarmos, é um dos mais belos sentimentos que podemos exercer. Devemos ser gratos à vida, às conquistas, ao alimento e às derrotas. Ao sermos gratos, exercemos a paz interior e irradiamos energias boas que atraem as energias positivas. E como disse Confúcio, a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Não podemos deixar de falar também da humildade, porque Chico deu também, nesta passagem da sua vida, uma grande prova de humildade. Mas o que é a humildade? Ela pode ser definida como um estado ou condição de um ser humano, parte integrante do seu caráter e de suas virtudes, que é o contrário do orgulho, da vaidade, da soberba e da prepotência. A palavra humildade vem do latim humus, que significa terra ou filhos da terra. E nesse sentido, o humilde seria aquele que admite a realidade de suas limitações e por esse motivo vive mais tranquilo e satisfeito com o que é, que significa desejando mostrar algo que não é ou possuir algo que não possui. O que é que faz a terra? Coloca-se sempre abaixo de todos em sua base de sustentação. E por isso mesmo é a coisa mais grandiosa do mundo, a terra, a nossa terra. A humildade verdadeira nada tem a ver com submissão. Humildade também não é um mero aspecto da nossa personalidade. Não é um traço psíquico, é antes de tudo uma forma de encarar a vida. E Jesus referiu-se aos humildes como mendicantes do espírito, ou seja, aqueles que se submetem à harmonia universal e às leis naturais, a fim de receber as graças do infinito e do plano divino. Pessoas humildes valorizam mais o ser e não o ter. Uma pessoa humilde não se coloca acima dos outros. Ele procura sempre aceitar as suas imperfeições e limites. Sabe que o seu conhecimento não pode tudo abarcar e vive num estado de simplicidade diante da vida. Humildade pressupõe uma liberdade espiritual, pois o humilde não precisa gastar energia para sustentar suas máscaras e seu ego inflado. Aqui vale a máxima: a pessoa mais livre é a que possui menos necessidades. O humilde admite apenas as necessidades reais e não fica a criar falsas expectativas, falsas necessidades. E sendo assim, naturalmente, é uma pessoa menos carente do que aquela que fica criando muitas expectativas sobre a sua vida. O humilde possui menos necessidades de demonstrar algo para os outros e provar algo para si mesmo. Não veremos uma pessoa humilde contando vantagem do que possui ou do que é. A humildade sempre tem por base o respeito a outras pessoas pelo que elas são e não pelo que nós acreditamos que deve ser. O humilde não se percebe superior a ninguém, pois reconhece que a vida humana ainda é muito limitada e entrevê os grandes desafios que o progresso reserva aos seres humanos. Pessoas arrogantes sempre veem o universo como muito pequeno, sempre cabendo dentro do seu nível de conhecimento e vivência. O humilde considera que seu conhecimento ainda é muito pequeno, tímido, rudimentar e aspira ao desenvolvimento pessoal e espiritual. Os indivíduos soberbos não são apenas aqueles que se colocam acima dos outros para que mantenham a sua condição de superioridade. Eles precisam, isso sim, rebaixar outras pessoas para que elas jamais estejam acima do soberbo. E quantos encontramos na nossa vida, no nosso caminho? Julgar-se superior não é suficiente para o prepotente. É necessário também
depreciá-las, humilhá-las, degradá-las, para que jamais elas possam interferir na crença da sua superioridade. Caso o orgulhoso não procurasse rebaixar os outros, logo sua suposta superioridade seria posta em xeque e isso seria um desastre na vida do arrogante. O humilde já não possui a necessidade de exaltar ou de rebaixar quem quer que seja, pois está mais ou menos liberto do jogo, das afirmações do ego dentro das relações sociais. Jesus disse: bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. Não é por acaso que Jesus preferiu essas palavras. Como sábio que era Jesus, ele tinha plena consciência de que os humildes estão muito mais próximos de Deus do que os arrogantes e os egoístas. A humildade é uma pré-condição para a liberdade espiritual. O ego sempre foi considerado, desde épocas arcaicas, o Oriente místico como a fonte de todos os males do mundo. O ego deve ser transcendido para que a simplicidade, a tranquilidade e a naturalidade possam despertar e se tornarem o caminho para a libertação espiritual. Uma vida simples é uma vida feliz. Uma vida sofisticada sempre vem regrada de compromissos, necessidades, peso, complexidade, confusão e, sem dúvida, frustração e sofrimento. A felicidade tem como matéria-prima a humildade. Se uma pessoa aspira à felicidade, não pode jamais aceitar o orgulho e o egoísmo do seu coração. Começámos de início por dizer que, a citar, aliás, Confúcio, que ele dizia que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. E a nossa gratidão, para terminar, a nossa gratidão a Chico, a Francisco Cândido Xavier, por tudo o que ele realizou no solo árido dos nossos corações, que ele receba o nosso amor e respeito pelo exemplo que sempre demonstrou do que é ser o verdadeiro, a verdadeira mulher ou o homem de bem. Chico é e será sempre uma luz que jamais se apagará nas nossas vidas. Que assim seja.